Direto da redação. O Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia divulgou uma estatística, ela dizendo que o tribunal já julgou 66% dos processos que estão lá na fase de recurso para julgamento. São processos que se iniciaram em primeira instância, passaram por segunda instância e chegou a apelação até ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, mais de 50%, quase 70% desses processos eles já foram julgados. Mas em alguns tribunais regionais eleitorais, esses julgamentos eles não são céleres, eles são lentos. Uma ação de investigação judicial eleitoral, que é o chamada AIGE, por crimes eleitorais durante as eleições. Tem tribunal, tem algumas comarcas que levam até 2 anos para julgar. Quando isso tem prazos, deveria ser célere, isso deveria ser julgado muito rápido. E o TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no TSE tem se notabilizado pela lentidão. E essa lentidão se dá muitas vezes porque o processo não é julgado em primeira instância, não chega ao TRE e não tem apelação, não vai ao TSE, chega tardiamente. E uma das cidades em que há esse retardamento no julgamento, que é citado internamente, segundo uma fonte do Tribunal Regional Eleitoral, é Campos dos Goytacazes. Segundo uma fonte do Tribunal Regional Eleitoral, tem processos, tem AIGES da eleição ainda de 2024 que não foi julgado na cidade de Campos dos Goytacazes, ninguém sabe por quê. O Tribunal Regional Eleitoral não sabe por quê. A assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral vai buscar informações e nos responder por que isso. Mas vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Fabrício Cabral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço sobre o andamento das ações relacionadas às eleições municipais de 2024. Segundo a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, o TSE recebeu ao todo 7.764 processos, entre ações originárias e recursos. Desse total, 5.121 já foram divulgados, o que representa 66% do volume recebido. Atualmente ainda tramitam 2.643 processos, o equivalente a 34%. Desses, 385 são ações originárias e 2.258 recursos. Parte dessas pendências, segundo o próprio tribunal, é reflexo de atrasos na tramitação e no julgamento de processos em primeira instância, que acabam impactando o andamento nos tribunais superiores. E é justamente nesse ponto que Campos dos Goytacazes chama atenção. No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o município tem se destacado negativamente pelos atrasos na conclusão de processos ligados às eleições do ano passado. Mais de um ano após o pleito, a Justiça Eleitoral de Campos ainda não concluiu julgamentos de ações de investigação judicial eleitoral, as chamadas AIGES, que apuram possíveis irregularidades ocorridas durante a campanha. A demora pode gerar insegurança jurídica e mantém definições políticas no município. Na realidade, nosso processo foi da questão de candidaturas femininas fantasmas, né, que aconteceu em Campos no pleito de 2020. Né? O nosso processo, além do nosso, teve um processo do Ministério Público Eleitoral e mais 6 processos. Mas foi o nosso que foi julgado na realidade. Né? Aqui em Campos demorou demais, muito. Levou quase 2 anos para ser julgado em Campos. Depois foi para o TRE também, demorou mais um tempo exagerado. Quando chegou em Brasília, a ministra Isabel Galotti, né, a ex-ministra que estava no TSE na época, com menos de 2 meses ela julgou e cassou os vereadores aqui em Campos que estavam envolvidos nos partidos com candidatura fantasma. Né? Na época assumimos eu e mais 5 vereadores, mas isso acabou acontecendo só no último ano do pleito de 2020. Então, foi uma demora muito grande, né? A Justiça Eleitoral, infelizmente, tem demorado muito para julgar esses processos. Os candidatos que estão aguardando o processo, acaba perdendo muito tempo, né? Se for julgado procedente esses processos, né, e ter a substituição de vereadores, esses vereadores acabam ficando, como eu fiquei, 3 anos aguardando o julgamento e sem poder trabalhar pela população, pelos meus eleitores, né? Que me deram a chance de retornar ao mandato na época e acabou demorando mais de 3 anos. Enquanto o TSE avança na análise nacional dos processos das eleições municipais de 2024, em Campos dos Goytacazes ainda há pendências que aguardam definição. A expectativa agora é pela conclusão desses julgamentos,
que podem ter reflexo direto no cenário político local. Ô Fabrício, você ilustrou essa reportagem aí com o Jorginho Vigílio, eu conheço esse caso. O Jorginho, ele duas vezes foi penalizado pela lentidão da justiça eleitoral na cidade de Campos do Goytacazes, que é uma das justiças mais lentas. Essa justiça em Campos, ela só foi ágil, só foi célere uma vez na vida. Foi para caçar o prefeito, na época, o Carlos Alberto Campista, em 100 dias de governo, ele foi cassado. Mas ali houve questões políticas, interesses políticos na ocasião, e talvez isso explique um pouco. Mas no caso do Jorginho Vigílio, houve um desinteresse muito grande em julgar os processos dele. Ele tinha direito a assumir o mandato, ele assumiu o mandato tardiamente, ele foi penalizado, prejudicado demais pela lentidão da justiça em Campos. E não se explica, por exemplo, como é que se leva 2 anos para julgar uma AGE em primeira instância? É tão complexo assim o processo? Está concluso? Tem alguma lacuna? O que acontece? É muito processo para se julgar? Eu acho que é coisa que o Tribunal Regional Eleitoral deveria até uma hora dessa promover uma correição nesses cartórios para saber o que acontece, né, Fabrício? Exatamente. Inclusive, o Roberto, a situação dele é como ele relatou ali, o mandato de vereador são 4 anos. No último ano do mandato que ele conseguiu, e olhe lá, eu acho que não foi nem no início, foi na metade do ano, se eu não me engano, ou seja, ele teve praticamente 6, 7 meses para apresentar os trabalhos dele, os projetos dele, mas não vai dar tempo, porque acaba prejudicando e atrapalha o início de um projeto dele que ele estava imaginando, idealizando, mas que infelizmente ele não conseguiu por conta da lerdeza, vamos falar assim, da justiça eleitoral. O Jorginho Vigílio foi vereador em Campos, né? Foram 2 mandatos, foram 2 mandatos. Um dos mandatos ele assumiu assim tardiamente também, foi uma coisa, era o Edson Batista, a vaga era dele, até terminou o processo, o negócio ficou em grau de recurso confuso, ele assumiu poucos meses. E agora no segundo, foi o partido, na época foi o PL, se não me engano, cometeu fraude na cota feminina, então vários vereadores perderam o mandato ali, Maicon Cruz, eu acho que o Rogério Matoso, Nildo Cardoso, um monte perdeu o mandato. E aí houve um recálculo dos votos, que eles fraudaram, eles lançaram candidaturas fantasmas de mulheres, o partido não conseguiu cumprir a cota e as mulheres não tiveram voto nenhum. Foi uma fraude que se promoveu na ocasião, a legenda. E com isso aí, ele entrou na justiça judicialmente, foi um direito dele, brigou judicialmente, 2 anos, só entrou no último ano que os vereadores foram perder. Foram ele mais 5, se eu não me engano, ou mais 4. 5 assumiram o mandato. Então o que se explica essa lentidão da justiça é seletiva, é célere nos casos e lentos, e muito lento em outros casos. Mas por que a gente está aqui nessa pauta aqui, a gente não pode perguntar isso, porque isso, quem dá essa resposta não é diretamente o cartório. Sim. Aí no município de Campos, não é diretamente o juiz, que eu não sei nem quem é o juiz que está julgando essas áreas em Campos. Me perguntar, não sei quem é. Mas a gente se reporta que é o Tribunal Regional Eleitoral, que é, no caso, a assessoria de imprensa, em alguns casos a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, que a gente também vai perguntar, né, e que vai buscar respostas, que vai saber aí da Justiça Local de Campos como é isso. Nós vamos aprofundar essa pauta, vamos continuar conversando com o Tribunal Regional Eleitoral. Porque a gente tem uma posição, né? Uma posição oficial do Tribunal Regional Eleitoral para saber quando é que esses processos eles serão definitivamente julgados e o que está impedindo o julgamento desses processos relativos à eleição de 2024. Aí no município de Campos dos Goytacazes.